De acordo com as profecias da Bíblia, nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Estamos vivendo os últimos momentos da história, nos últimos grãos da ampulheta divina do tempo. Esse é o momento em que nós estamos vivendo. E o evento maior que nós aguardamos agora, pode passar, é a volta do Senhor Jesus a essa terra. De fato, a volta de Cristo é um tema central na Bíblia e no livro do Apocalipse. No primeiro capítulo já diz, Apocalipse 1, verso 7. Você pode ler comigo? O que diz lá? Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Começa o Apocalipse, qual é a mensagem? Eis que vem com as nuvens. Termina o Apocalipse. O que diz no final do Apocalipse? No último capítulo. Eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Começa o Apocalipse, eis que vem com as nuvens. Termina o Apocalipse, eis que vem o sem demora. Ou seja, a nota tônica do Apocalipse é a volta de Jesus. Você sabia que só no Novo Testamento existem 300 versos falando da volta de Jesus? Você sabia que na Bíblia nós temos 1.500 versos falando da volta de Jesus? Essa é uma doutrina fundamental. Em toda a Bíblia é anunciado que Jesus está voltando. E por que a volta de Cristo é tão importante na Bíblia? Porque ela será a concretização do plano da salvação. Plano esse que começou lá desde os tempos eternos, antes mesmo que o homem fosse criado. Deus já havia estabelecido um plano caso ele pecasse. O homem pecou, o plano já estava estabelecido. E nesse plano de salvação estava a vinda de Cristo a essa terra, a sua morte sobre a cruz, ressurreição ao terceiro dia, ascensão aos céus, intercessão no santuário e finalmente o seu regresso. Então nós estamos aguardando Jesus voltar, e quando isso acontecer, ele vai dar a cada ser humano a sua recompensa. E de acordo com o livro de Apocalipse, a recompensa vai ser dada de acordo com o quê? Com as obras. Então grave uma coisa: nós somos salvos pela graça, mas o juízo é pelas obras. Pastor, por que o juízo é pelas obras? Porque as obras, elas simplesmente evidenciam quem foi salvo e quem não foi. Se a pessoa aceitou Cristo como Salvador, viveu uma vida de relacionamento com Ele, ela pratica boas obras. Se a pessoa não aceitou a Cristo como Salvador, não vive em comunhão com Ele, o resultado será as obras da carne. É por isso que a Bíblia fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. O salvo produz os frutos do Espírito. Aquele que não é salvo produz as obras da carne. Então a obra vai determinar, porque ela é uma evidência de quem está salvo e quem não está. Então quando Cristo voltar, e só quando Ele voltar, é que cada ser humano receberá a sua recompensa. Esse é um assunto muito sério. Isso quer dizer que todos nós que estamos aqui na igreja nessa noite, do mais velho, que eu não sei quem é, ao mais novo, nós seremos salvos ou condenados. Iremos para o céu ou seremos destruídos no fogo. Pastor, tem uma terceira opção? Não, não tem. Então qual é a coisa mais sábia que nós temos que fazer? Qual é a coisa mais sábia que o ser humano pode fazer? Se preparar para a volta do Senhor. Isso tem que ser a nossa prioridade número 1. Estar pronto para a volta dele.
Você está se preparando? Essa é a sua prioridade? Como que eu descubro o que é prioridade na minha vida? Quanto tempo você gasta com as coisas espirituais por dia? Quanto tempo? Quanto tempo você gasta lendo sua Bíblia? Quanto tempo você gasta orando? Quanto tempo você gasta envolvido nos projetos missionários da igreja? Quanto tempo? Se a gente prioriza, a gente tem que dar tempo. É verdade que nós temos que trabalhar para termos o sustento para a nossa família. E na maioria das vezes nós dedicamos 8, 9, 10 horas por dia para o trabalho, para termos o sustento. Mas o nosso dia tem 24 horas, nos sobram 16 horas. Geralmente a gente dorme 8, nos sobra 8. O que eu faço com essas 8 horas? Quanto tempo delas eu dedico à minha vida espiritual? São questões que nós temos que avaliar, se nós queremos o céu. Ah, pastor, mas eu estou na igreja há 30, 40 anos e ele não voltou ainda. É verdade. Quando ele vai voltar, nós não sabemos, mas sabemos de uma coisa: ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida. Ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida. Você pode viver 40, 50, 70, 80, 100 anos, mas você vai esperar a volta de Jesus só esse tempo. Você não vai esperar mais que isso. Isso porque quando alguém morre, o tempo para ele não existe. Certo? O tempo passa para quem está vivo. Quem morreu há 200 anos atrás nem sabe que ele morreu. Ele morreu. Ele vai ressuscitar um dia, de acordo com Jesus. Agora ele vai ressuscitar ou na primeira ressurreição, que será dos salvos, ou na segunda ressurreição, que será dos ímpios, dos perdidos. Mas todos os mortos vão ressuscitar. Para quê? Para receber a recompensa. E qual é a recompensa? Dos salvos a vida eterna. E dos perdidos, a morte eterna. Então eu e você temos que fazer escolhas. E a escolha mais sábia, como eu já disse, é nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. É por isso que nessa noite eu queria falar um pouco sobre a volta dele. Pode passar? Mas a pergunta, eu queria responder uma pergunta com vocês nessa noite. E a pergunta é: quem é esse que vem com as nuvens? Nós lemos agora, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho. Mas quem é esse que vem com as nuvens? Quem é ele? E aqui no primeiro capítulo de Apocalipse, eu encontro duas características desse Jesus que vem com as nuvens. Eu queria estudar só essas duas com vocês. A primeira delas aparece no versículo 5. Aqui em Apocalipse 1, verso 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue fez o quê? Nos libertou de quê? Dos nossos pecados. A primeira verdade que a Bíblia ensina em Apocalipse sobre esse que vem com as nuvens é que ele nos ama. Aquele que nos ama. Você sabia que Deus ama você? Sabia? Agora você sabe quanto Deus ama você? Tem ideia de quanto Ele ama você? Se eu perguntasse para você agora, qual é a pessoa que você mais ama na vida? Qual seria a resposta? Está aí na ponta da língua? Para alguns aqui seria filho, para alguns seria pai, mãe, esposo, esposa. Mas todos nós temos as pessoas que nós amamos.
Eu queria apresentar para vocês 3 amores da minha vida. Lá estão eles: Rafael, Mateus e Lucas. Os meus 3 filhos. Como eu os amo. A gente vive 24 horas por dia pensando nos filhos. É impressionante. E para aqueles que aqui na igreja não são pais e mães ainda, e um dia serão, vocês vão entender um pouquinho melhor o amor de Deus quando isso acontecer. E sabe que tem uma coisa muito curiosa na Bíblia? Qual foi o homem que andou com Deus e Deus o tomou para si? Quem foi esse homem? Enoque. Quantos anos viveu Enoque quando Deus o tomou? Quantos? 365, isso mesmo. Enoque viveu 365 anos. Só que nós lemos que Enoque andou com Deus 300 anos. Isso me chamou a atenção. Enoque andou com Deus 300 anos, mas ele viveu 365. Então, aos 65 anos de idade, alguma coisa aconteceu na vida de Enoque. E eu fui para a Bíblia. E sabe o que a Bíblia diz que aconteceu quando Enoque tinha 65 anos? O quê? Ele teve filhos. E quando ele teve o primeiro filho, ele entendeu melhor o amor de Deus. E é por isso que ele foi levado para essa comunhão tão próxima. Quanto você ama seu filho, sua filha? Quanto você ama seu pai, sua mãe? Esse amor que você tem por seus familiares, por seu cônjuge, ele não é nada em comparação com o amor que Deus tem por você. João, o discípulo do amor, ao falar do amor de Deus, não encontrou palavras apropriadas. Ele simplesmente disse assim: porque Deus amou o mundo como? De tal maneira. Não dá para descrever. Deus amou o mundo de tal maneira. É assim que Deus ama você. Se você não gravar nada do que eu disser essa noite, eu queria que você gravasse uma frase. Você nunca fará nada que levará o Pai a te amar menos. Porque o Pai não te ama pelas coisas que você faz. Você nunca fará nada que levará o Pai a te amar menos. Porque o Pai não te ama pelas coisas que você faz. O Pai te ama por ser quem você é. E você é filho. Você é filho. Então não importa as coisas que você tenha feito de errado. Se você se arrepende e pede perdão, o Pai está disposto a perdoar, passar uma borracha. Mais que isso, que às vezes a borracha apaga, mas ficam as marcas, né? O Pai diz que Ele vai pegar esses pecados que nós cometemos e vai lançá-los aonde? No fundo do mar. E deles jamais o quê? Se lembra. E quando eu olho para a Bíblia, um dos temas prediletos de Jesus era falar do amor do Pai. E ele contou muitas histórias sobre o amor do Pai. Mas uma das que eu mais gosto é a história do filho pródigo. E dentro da parábola do filho pródigo, ali em Lucas capítulo 15, o texto que eu mais gosto é quando Jesus diz assim na parábola: vinha o filho ainda longe, quando o pai o avistou. É a parte que eu mais gosto. Vinha o filho ainda longe, quando o pai o avistou.
Se o pai avistou o filho, quando ele ainda era uma silhueta lá na estrada, uma pequena imagem distante, é porque os olhos do pai nunca saíram da estrada. Eu consigo imaginar o pai da parábola trabalhando com os empregados da fazenda, consertando uma cerca ali na fazenda, mas os olhos aonde? Na estrada. E o pai pensava consigo: um dia meu filho volta. Eu consigo imaginar esse pai da parábola tosqueando ovelhas com os empregados da fazenda, mas enquanto ele está tirando a lã das ovelhas, os olhos estão aonde? Na estrada. E o pai dizia o quê? Um dia meu filho volta. Um dia meu filho volta. E quando o filho voltou, os olhos do pai o alcançaram. E o pai fez o quê? Diz a Bíblia que o pai correu. Esse pai da história representa quem? Deus. É a única vez que a Bíblia diz que Deus correu. E quando Deus corre, Ele corre na sua direção. Ele corre na direção do pecador. Ele correu, Ele abraçou, Ele beijou o filho, Ele trocou suas vestes imundas, Ele pôs o anel no dedo, sandália nos pés, Ele deu um banquete. E qual foi o motivo que o pai disse para toda essa festa? Esse meu filho estava o quê? Morto e reviveu. Estava perdido e foi? Esta é a alegria do céu, quando um pecador volta para casa. Quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos para Deus, é assim que somos recebidos. Você não sai da memória de Deus tempo nenhum. Constantemente Ele está pensando em você. Essa noite meu filho mais velho passou um pouco de mal, esse Rafael, o que está no meio ali, passou um pouco de mal, chorou antes de dormir. E eu fui na caminha dele e disse: filho, não chore, não tenha medo, vai ficar tudo bem, você vai dormir. Ele: papai, eu estou me sentindo mal. Você ora comigo? Eu disse: oro. Depois que nós oramos, você dorme comigo? Durmo. E eu deitei ao lado dele, na caminha dele, até que ele dormiu. Ele dormiu seguro, porque o pai estava ali do lado, abraçando ele, fazendo carinho. O pai que é melhor para o filho. Eu quero que meu filho durma todas as noites tranquilo. Eu quero que ele se sinta bem. Eu quero que ele seja feliz. Eu não quero que ele sofra. Sabia que é Deus assim com você? Nos momentos mais difíceis que você passar, você pode pedir Jesus para vir ficar com você, e Ele vai vir. E Ele vai dar a você toda a atenção que você precisa. Ele vai enxugar as lágrimas quando necessário. Ele vai te abraçar, Ele vai cuidar de você. Não importa o que você tenha feito na vida, Ele ama porque Ele é Pai. Isso vai mudar algum dia? Nunca. Nunca vai mudar. Claro que eu estou falando uma linguagem de pai, mas é como também um amor de mãe. Deus ama também como uma mãe. Uma mãe ama um filho. Eu, quando fazia ensino médio, estudava em escola pública, eu trabalhava de dia e estudava à noite. Então eu chegava em casa sempre por volta das 11 da noite. Eu estudava mais ou menos uns 40 minutos de casa, a pé. Eu ia a pé e voltava a pé. Então a minha escola acabava 10h20, 10h30, 11, 11h10, eu estava chegando em casa. E todas as noites, quando eu abria a porta da sala, lá estava minha mãe sentada. Eu disse: mãe, a senhora não foi dormir ainda? Não. Por que não? Estava esperando você chegar. Mãe, eu chego todo dia às 11, 11h10. Não fica até a senhora acordar me esperando. Vá dormir.
Quando eu chegar, eu vou entrar, eu vou me arrumar, vou dormir. Tá bom. Outro dia eu ia para a escola, quando eu chegava às 11 da noite, eu abri a porta, tá minha mãe sentada. Mãe, já não foi dormir? Não, por quê? Estou esperando você chegar. Eu falei, mãe, não falei para a senhora ontem? Não se preocupa, vai dormir. Não perca horas de sono. Tá bom. No outro dia eu chegava às 11 da noite. Quando eu abri a porta, estava minha mãe sentada. Né? A senhora sabe o que é isso, né? É mãe. E ela dizia para mim, eu não vou dormir enquanto todos os meus filhos não estiverem dentro de casa, seguros. É assim que Deus nos ama. Ele se importa. Ele se importa com todos nós. Com nossas lutas, com nossos sofrimentos, com nossas dores, com nossos medos. Ele se importa. Mas tem mais uma coisa que o Apocalipse revela sobre Cristo. E eu termino com isso. Quem é esse que vem com as nuvens? Pode passar. Verso 18 diz uma outra verdade. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tem o que, irmãos? As chaves da morte e do inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno. A palavra inferno aqui poderia ser sepultura. Eu tenho as chaves da morte e da sepultura. Ou seja, um dia eu vou trazer à vida todos os que morreram. Todos. Ele prometeu isso lá em João 5, 28 e 29. Jesus falou assim: vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Mas virá a hora em que todos os mortos ressuscitarão. Quem é esse que vem com as nuvens? É aquele que nos ama, mas é aquele também que trará os mortos à vida. Passa para mim, por gentileza. Todos os mortos ressuscitarão, desde Abel, o primeiro morto, até o último ser humano que morrer sobre a face da terra. Todos ressuscitarão. E haverá apenas dois destinos: salvação ou perdição. Mas todos ressuscitarão. Pode passar. Lá em casa nós somos uma família grande, todos mineiros, Minas Gerais. Minha mãe aqui está, meu pai José, Adelaide e os 9 filhos. Eu gosto dessa foto. É a foto em que os 9 filhos estavam reunidos. Eu deveria ter uns 16, 17 anos quando essa foto foi tirada. Eu sou o penúltimo, lá na direita. Minha mãe teve 7 homens e 2 mulheres. Todos nós nascemos numa casa na roça, com parteira. Alguém que nasceu de parteira? Ah, tem aí uma turma, né? Não fomos no hospital, não. Nascemos em casa, com parteira. Minha mãe teve 9. Graças a Deus todos vingaram, como a gente diz, né? Todos vingaram. Ninguém morreu. E a nossa família sempre foi muito unida. Sempre moramos todos próximos uns dos outros. Nós temos uma tradição familiar de nos reunirmos no Natal. Todo Natal a gente reúne a família lá em Cariacica, no Espírito Santo. Agora juntam os filhos, as esposas, os netos da minha mãe, os primos. Dá umas 70 pessoas. E todos os natais, quando termina a reunião familiar, eu tenho um irmão que também é pastor, mais velho que eu, e a gente olhava um para o outro e dizia: o encontro foi muito bom. A família estava toda aí, nos divertimos, passamos os dias juntos, o dia juntos. Mas até quando vai ser assim? Quem será o primeiro? Porque cedo ou tarde, a morte põe a mão em cima de alguém que a gente ama. Quem vai ser o primeiro? Nós não sabemos.
Mas num sábado de manhã, eu estava lá no norte de Minas Gerais, me preparando para pregar, quando o meu telefone tocou, e era um sobrinho. Ele disse: tio, eu não tenho uma boa notícia para dar. Quando ele disse isso, a minha mente, no espaço de segundos, voltou-se para José e Adelaide, meus pais, já idosos nessa ocasião. E ele disse: não, quem faleceu foi o tio Dano, meu irmão João, esse de camisa branca, mais ou menos ao centro da foto. Aquilo foi um choque muito grande. Eu tenho vários irmãos, como você está vendo, mas esse irmão era um irmão muito querido. Eu vou contar por quê. Um dia ele chegou e disse para mim assim: Arilton, aqui em casa todo mundo começou a trabalhar muito cedo. Enquanto morávamos na roça, lá em Chácara. Agora que mudamos aqui para a cidade, começamos a trabalhar cedo nas oficinas, na feira, no comércio. Mas todo mundo lá em casa começou a trabalhar muito cedo. Eu comecei com 7 anos. E ele disse assim: aqui em casa ninguém estudou direito, mas você vai. Então você vai trabalhar sim, mas você se dedique também aos estudos e nunca pare de estudar. Quando eu recebi os meus primeiros livros da escola, uma família muito simples, muito pobre, minha mãe pegou uma sacola dessa de 5 quilos de arroz, abriu certinho, né, tirou o arroz e ali colocava os livros. E era nos livros daquela sacola de arroz, ou na sacola de arroz que eu levava os meus livros para a escola. Cabia os 4 livros certinho na sacola. Um dia esse irmão chegou em casa, eu cheguei em casa, ele estava lá, ele estava com uma caixa e disse: eu tenho um presente para você. E quando eu abri a caixa, era uma mochila de guardar livros e colocar na escola. Ninguém na minha escola tinha aquela mochila ainda. E eu peguei a minha sacolinha velha de arroz, joguei fora, coloquei meus livros ali dentro. E naquela noite eu adormeci com a mochila na escola. Amanhã cedo eu vou para a escola. A minha mochila nova. Eu comprei para você, ele disse. Nunca pare de estudar. Quando chegava o mês de setembro e as escolas iam desfilar, ele dizia: eu vou levar você para desfilar. E ele ia comigo. E ele me colocava lá no início da avenida para desfilar com a minha escola. E enquanto eu vinha marchando ali com os meus colegas de classe, ele vinha acompanhando no meio da multidão o tempo todo. E quando eu olhava para ele, ele dava tchauzinho, ele dizia assim: ó, estou aqui. Fiquei despreocupado. Lá no final da avenida eu vou pegar você. E quando eu chegava lá no final e acabava de si, lá estava ele para me pegar, levar para casa. Um dia eu cheguei em casa, eu tinha ido para a Bahia, começar vestibular para teologia. E eu havia passado. Eu disse para ele: não, eu passei no vestibular. E ele começou a chorar. E eu disse assim: eu achei que você fosse ficar feliz por eu ter passado. Eu disse: eu estou feliz. Só que você vai embora. E vai passar 4 anos longe de casa. De fato eu fui embora. Passei 4 anos longe de casa, estudando na Bahia. E foi muito difícil ficar longe deles esses 4 anos. Quando eu recebi a notícia da morte dele, foi muito difícil, porque foi um irmão que sempre me apoiou. Mas sabe qual é a boa notícia? Esse Jesus que nos ama, diz o Apocalipse, um dia ele vai ressuscitar meu irmão. Ele vai entregá-lo ao seu irmão. Ele vai ressuscitar o seu irmão também. A sua mãe que você perdeu. O
pai que você perdeu. Ele vai ressuscitar aquele filho que você deixou lá no cemitério. Aquela filha. Aquele irmão que você perdeu. Eles vão ressuscitar. Quando Jesus voltar, todos os anjos virão com ele. E sabe por que todos os anjos virão? Porque os anjos terão a missão de reunir as famílias. Os anjos voarão de um lado para o outro a toda velocidade, reunindo os familiares. E quando as famílias estiverem reunidas, e nós vamos nos reconhecer, nós vamos saber quem foi nosso pai, nossa mãe, meu pai que também já descansa. Jesus vai ressuscitar. Não aquele pai pequenino, com o rosto machucado de uma surra que ele tomou na infância. Não aquele meu pai de cabelos brancos e com câncer quando ele morreu. Vai ressuscitar meu pai no vigor da juventude. Meu irmão no vigor da juventude. E quando nossa família se reunir, todos nós vamos subir em carros de nuvens. E esses carros de nuvens, quando nós subirmos, eles começarão a decolar em direção ao céu. Eles possuirão asas. E enquanto o carro começar a voar, as asas começarão a bater. Santo, santo, santo. E nós seremos levados ao encontro do Senhor. Pode passar nos ares. Vamos encontrar Jesus nas nuvens. E Ele vai nos levar para o céu. E lá nós vamos morar 1000 anos. E depois de 1000 anos nos céus, voltaremos para essa mesma terra, que será purificada e renovada. E aqui será o eterno lar dos salvos. Você quer ir? Só depende de você. Você não quer? Então você não vai. Porque só depende de você. Deus é tão bom que Ele não vai empurrar ninguém para o céu. Se você não quer ir, fica tranquilo. Você não vai. Não gosta de igreja? Não gosta de Bíblia? Não gosta de Jesus? Não gosta de ser chamado de crente? Fica tranquilo. Você não vai. Só vai quem quer. E tem que querer não. Porque a cada dia você tem que renunciar. Renunciar a muita coisa. Renunciar a tudo que o mundo coloca no seu caminho. Renunciar ao pecado. Renunciar aos prazeres desse mundo. Renunciar a muita coisa que o diabo coloca às vezes em nosso caminho. Mas tudo que você for chamado a renunciar nessa vida nunca vai se comparar ao eterno peso de glória que nós teremos quando Jesus voltar. Por isso vale a pena. Vale a pena ser preparado. Eu fico olhando para a minha vida. Quantos anos eu tenho ainda aqui na terra? Eu não sei. Mas que Deus me dê 10, 20, 30 anos. Não vai passar disso. Não vai passar disso. Agora eu vou trocar a eternidade que eu tenho por esses míseros anos que às vezes temos aqui na terra? Claro que não. Vamos pegar cada pedacinho de tempo que Deus nos dá, cada ano de vida que Ele nos dá, e vamos nos consagrar a Deus, viver para Ele, porque daqui a pouquinho Ele volta, e quando Ele voltar, Ele vai coroar você com a vida eterna. Ele vai te dar a vida eterna. Nunca mais você vai morrer. Nunca mais você vai ficar doente. Nunca mais você vai chorar. Nunca mais você vai sentir dor. Nunca mais vai sentir saudade. Nunca mais vai sentir calor. Nunca mais vai sentir frio. Nunca mais vai sentir fome. Nunca mais vai haver nada mal. Só coisa boa. Por isso vale a pena saber. E se hoje alguma coisa está atrapalhando você ir para o céu,
Peça a Jesus para ajudar você a colocar de lado. Peça a Jesus para te dar força para deixar esse vício, deixar esse mau costume, deixar o pecado que você sabe que existe às vezes. Peça força a Jesus para isso, Ele vai dar, porque Ele quer você do céu. Como um pai, Ele está à espera de todos nós. Como a mãe que ama os filhos, a quem deu a luz, Ele nos espera. Que Ele nos ama e Ele vai voltar para buscar a todos nós. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por Tua palavra nessa noite que nos assegura de que Jesus está voltando, de que há esperança de salvação para todos nós, de que há um céu a alcançar e um inferno a evitar. Por isso, Pai, nos ajuda. Por isso, Pai, trabalha em nosso coração e mente. Nos ajude a nos afastarmos do pecado e a vivermos na Tua presença constantemente. Cuida da Tua igreja aqui em Herval do Oeste. Cuida de cada irmão, cada irmã que hoje veio à Tua casa. E dá-nos, Senhor Deus, a certeza do Teu amor, da Tua presença em nossa vida e da salvação em Cristo Jesus. É a nossa oração. Em nome dele. Amém, Senhor.